Salve Corinthians, salve galera do Timão Fiel, vamos ver as notícias do Coringão neste final de feriado, início da noite, feriadão já tá indo embora e amanhã é sexta-feira. Mas Fiel, tem muita notícia do Corinthians, muita informação de dentro. Chega representando com like e vamos ver tudo que tá acontecendo no Parque São Jorge, possíveis contratações e possíveis saídas, Fiel. Fiel, isso é Corinthians. Representa com like, beleza? Vamos ver as notícias do Timão, vamos lá. Boa noite, Thiago Salazar. Vamos falar de Corinthians. Como é que está a movimentação pela renovação de Memphis Depay, a novela? Fala, Michele, boa noite mais uma vez para você. Vamos atualizar o torcedor sobre essa negociação do Corinthians com Memphis Depay, né? Antes do Memphis se despedir do Timão para jogar a Copa do Mundo, a diretoria do Corinthians se aproximou de um patrocinador que deu sinal positivo para participar dessa negociação, se colocando à disposição para ajudar a pagar um eventual novo contrato do Memphis Depay. A gente explicou aqui, o Corinthians está conversando com outras empresas e precisa de mais. Uma segunda empresa, no caso a Esportes da Sorte, patrocinadora principal do Corinthians, também começou a sentar na mesa com o Corinthians, mas aí vem a atualização. Até agora, a casa de apostas com quem o Corinthians tem essa esperança não concretizou essa parceria. O Corinthians ainda não conseguiu que essa patrocinadora firmasse ali um acordo para participar desse eventual novo contrato com o Memphis Depay. E não seria o suficiente, o Corinthians precisa de mais do que isso. E tem tido dificuldade, informação exclusiva aqui, o Corinthians tem tido dificuldade de garimpar, de conseguir acordos com outras empresas. E qual que é o principal motivo? Os empresários estão receosos sobre a condição física do Memphis Depay. Ele já não é mais um garoto, ele está voltando de lesão, não se sabe exatamente a condição física dele, né? Está voltando a jogar agora e tudo mais. Então, as empresas querem ver como é que vai ser o Memphis na Copa. Vamos ver como é que vai ser o Memphis na Copa? Então, enquanto o Corinthians tem pressa, do outro lado, esses patrocinadores que podem ajudar estão mais receosos. Portanto, os próximos jogos, as próximas participações do Memphis lá na Copa do Mundo devem ser determinantes para esse avanço ou até um esfriamento das negociações por uma eventual renovação, Michele. Certo, porque ninguém é bobo, ninguém rasga dinheiro. Só o Corinthians rasga dinheiro, às vezes, com os acordos que faz. E o empresário vai querer justamente ver se a pessoa está em condições de trabalho. Porque esse ano o Memphis foi um. Nos outros anos o Memphis foi outro, não é isso? Eu também faria a mesma coisa. Eu sempre mencionei que o futuro do Memphis depende muito da Copa do Mundo. Depende muito da Copa do Mundo. Até porque é um jogador importante para a Holanda, Ontem teve o amistoso, entrou no segundo tempo. É um jogador que precisa se performar na sua condição física. É esse jogador que precisa ter mais condição física. Agora, eu acho justo até para o empresário brasileiro saber onde vai investir. Não adianta você investir em algo que você não vai ter lucro. Agora, se fizer uma Copa do Mundo brilhante, pode até ser vendida aí pra fora, não sei não, hein, Alex? Porque esse período de Copa do Mundo é fundamental e decisivo, não só para o Memphis, mas para todos os jogadores que vivem esse momento de indefinição. Você pega o próprio Danilo, que nós conversamos agora há pouco, o Flaco Lopes, jogadores que estarão na Copa e que ainda têm a possibilidade de definirem os seus futuros, né? E o Memphis Depay se enquadra exatamente nisso. Agora, o Corinthians também precisa tentar dar um jeito de definir ou de encaminhar essa situação, porque tá uma gangorra, né? A cada semana é um negócio. Agora tem otimismo. Mas é muita agora grana, eu né? sei. Agora desiste. Agora é pessimismo. Agora tá quase Clima certo. de despedida. É isso. Então, eu acho que pro torcedor isso cria uma agonia, né? Nossa. Acho que o torcedor deve ficar aflito com esse Agora negócio. é o empresário que quer esperar a Copa do Mundo. Pois é. Então, Entendeu? sabe? Então tá na hora de definir isso aí, porque... Mas assim, em termos de condição física, analisando a parte física do atleta, ele está em plena condição física? Não acho tá. que não. Não tem mostrado isso. Não tem mostrado. Não tem mostrado isso. Não tem mostrado e até porque ficou quase 8 semanas parado. Exato, 9 9 semanas parado. Então, a condição física desse jogador não tem.
É lógico que a condição do Depay, do Memphis, é completamente diferente do Flaco. O Flaco é reserva dentro na seleção argentina. Mas é um fisicamente reserva. Tá voando. Mas é um reserva. Sim. Agora, na Holanda, o Memphis é o cara titular. É o maior artilheiro da história da seleção. Então, ele é o jogador que o Koeman, o treinador, ele depende bastante, precisa muito. dele. Então, a condição física desse jogador é muito importante agora. Esse não tem outro substituto também lá na Holanda, então vai tu mesmo. Então, e vai ser bom pro Memphis também, se Vai fizer uma tu boa mesmo, Copa. claro. Não tem tu, vai tu mesmo, né? Bom, André, como é que tá a situação do jogador? Olha só, Michele, o André, a gente vai pegar ele como exemplo aqui, porque o Corinthians trabalha com a ideia de que pode perder realmente o André agora nessa janela de transferência. Só que tem um dado curioso, apurando aqui as informações, ouvindo as pessoas, os bastidores aqui no Parque São Jorge. O Corinthians, já falei aqui, tem uma estimativa aí de fazer pelo menos 151 milhões de reais com vendas de atletas até dezembro. Precisa disso. E há uma certa necessidade por vender alguém urgentemente, agora, sim, imediatamente, por causa de salários. Está ficando difícil manter os salários em dia. Só que, por outro lado, o discurso lá dentro do CT Joaquim Grava é: o nosso grande reforço é não perder ninguém. Fernando Diniz, Marcelo Paes, o grande reforço do Corinthians é não perder ninguém. Se não der para contratar, tá tudo certo se a gente não perder ninguém. E aí vem essa situação meio complexa. Por quê? O Corinthians não recebeu nenhuma proposta pelo André. Sondagens, pessoas procurando, intermediários, sim. Agora, proposta nenhuma. Nem pelo André e por ninguém. O que apareceu não interessou. Isso agrada a Fernando Diniz, que não quer perder ninguém. Mas, por outro lado, está começando a bater uma preocupação na diretoria do Corinthians, porque precisa vender. Então é aquela coisa, o diretor financeiro está desesperado e o técnico do time está feliz com a situação de momento. Bom, ô Salazar, e o Paulo Sérgio tem uma pergunta para você, justamente. Boa, então vamos começar, Paulo. Primeira pergunta. Ô Salazar, deixa eu fazer uma pergunta. O 150 milhões, nós estamos falando aí mais ou menos em 25 milhões de euros. 30 de dólares. 30, dólar? 30 milhões de dólares, por aí. Por aí. Você é chique demais. 25 milhões. Agora, o passe é 100% do Corinthians, do André? O Corinthians tem 70% dos direitos econômicos do André. E o que o Corinthians tem falado muito aqui é que o Corinthians não quer falar do valor final da compra. Ele quer sempre falar de quanto ele aceitaria fazer negócio. Mesmo esquema daquele do Yuri Alberto que a gente fala. O Corinthians tem 50% do Yuri Alberto e fala: eu quero 20 milhões de euros pela minha parte. Quanto vai ser a venda toda não é problema nosso. A nossa parte, a gente quer este valor. Quer 13 milhões de euros pelo Hugo, pelo André, o Corinthians também fala em 18 milhões de euros, algo nessa casa. Então o Corinthians trabalha nessa ideia do que ele quer pela parte dele. E do André, o Timão tem 70% dos direitos. Alex Miller, sua pergunta. O Corinthians está certo de pensar no valor que ele quer para ele, né? Independentemente de quanto valha. Agora, o Salazar, quando surgiu aquele papo de o Milan contratá-lo e o Dorival Júnior meio que bancou, subiu na mesa dizendo que assim não tem que ir embora, que jogador assim tem que segurar, muito disso aconteceu também pelo formato da negociação, que o Corinthians ia receber um pacote de bala por ano durante não sei quanto tempo, até juntar o valor total da negociação. Isso já foi revisto em relação a essas novas sondagens e ao formato que deve ser colocado em prática no momento em que o Corinthians decidir vender o André? Olha, vou até passar uma informação aqui para vocês, para o nosso telespectador. Naquele momento, o que fez a negociação não acontecer não foi realmente a forma de pagamento, e sim a pressão externa. Osmar Stabile cedeu a uma pressão. Ele foi duramente criticado por torcedores, por jornalistas, as redes sociais e tudo mais. A crítica pelo valor final, aquilo ali fez Osmar Stabile, pensando talvez politicamente no populismo do nome dele, ele decidiu recuar, ele desistiu por causa das críticas, por causa da pressão e se arrependeu.
Essa é outra informação. Ele se arrependeu e é por isso que o Corinthians hoje entende que se aparecer uma proposta semelhante àquela, mesmo talvez até com aquela forma de pagamento, o Corinthians talvez aceite. Porque aí você vai até um banco, adianta todo o recurso, paga uma taxinha e pega o dinheiro, porque o Corinthians está precisando demais de dinheiro. Essa é uma informação que eu tenho escutado daqui das fontes, de que o Corinthians precisa urgentemente vender alguém para manter pelo menos os salários em dia. Mas lá foram as críticas que pesaram. E agora eu acho muito improvável que alguém não aceite uma proposta, talvez até pelo mesmo valor, viu, Alex? Agora é isso, agora senta e chora. E se for o mesmo valor, já tá ótimo, né? Se for o mesmo valor, eu na valor, época... O que era? 12, 13? Era 13 milhões de euros. 13 milhões, é muito pouco, Dividido em 5 vezes, sei lá, 3 vezes. É muito pouco para um jogador como o André. É muito pouco para um jogador como o André. Mas é muito para quem não tem nada. E os clubes sabem disso. Quem tá com salário... E os clubes de fora sabem disso. É isso que eu ia falar. Os clubes de fora, eles vêm... Eles buscam a oportunidade. Eles vão buscar a oportunidade aonde? Quem tá mais duro. É isso aí. Aí vai lá no Corinthians, nós temos 12 milhões, vamos pagar em 200 vezes. Vocês aceitam? Aceita. Então tem que fazer uma negociação, tem que pensar bem. Olha, não pode jogar fora um patrimônio. Um patrimônio. É patrimônio. Possíveis negociações do Corinthians tem Breno Bidon, Sim. André, o Yuri Alberto, o Hugo, o Mateuzinho, Matheus Bidu e o Memphis Depay, que já vai acabar o contrato, né? O Salazar quer complementar a informação? Isso, só para complementar, a proposta do Miller era de 18 milhões de euros, tá? 18 milhões de euros pela parte do Corinthians. O Corinthians pegaria 18 milhões de euros. É que a proposta era 15 milhões parcelado em 3 vezes e mais 3 milhões em bonificações. E aí deu todo aquele problema. Recentemente o André foi sondado pelo Benfica com uma proposta bem semelhante, mas dessa vez não chegou proposta na mesa. Aliás, aproveitando, vocês estão falando de Breno Bidon, o nome dele circulou aí na imprensa, principalmente carioca também, num eventual envolvimento com a vinda do Everton Cebolinha. O que eu recebi de informação é que o Corinthians, aqui para o mercado nacional, só aceita negociar o Breno Bidon se alguém vir pagar a multa rescisória. Fora isso, não tem negociação quando for de mercado nacional. Se for mercado internacional, aí é diferente. Gente, a questão é o seguinte, se o Corinthians diz que precisa de fazer 25 milhões de euros na janela, e 25 milhões de euros na janela. 150 milhões. 150 milhões. De reais. E o André ia custar 18 milhões de euros. Já ia adiantar uns 100 milhões de reais. Sim. Era um dinheiro que eu acho que não podia ter desperdiçado. Agora, eu não acho que é pouco dinheiro. Eu acho que é um dinheiro que tem que fazer, porque você está desesperado ali. Você precisa vender os seus ativos para seguir a vida, gente. Não adianta ficar chorando agora. Depois não aparece ninguém para vender André, não vende Bidon, não vende Bidu, não vende Matheus. Vende. São jogadores já consagrados, são jogadores que têm o seu mercado. Tem um mercado. Agora, tem que esperar. É momento de Copa do Mundo. Cadê a proposta, Paulo? Mas momento de Copa do Mundo, Michele, tá todo mundo focado na Copa do Mundo. O mercado abre 2 dias depois da final da Copa, então, certo? Mas é por isso que todo mundo vai observar a Copa do Mundo. Mas eles não estão na Copa do Mundo. Então, mas é o que eu tô falando. Os investimentos, o maior investimento tá dentro da Copa do Mundo. Vamos lá, não tem nada que nos agradou. Vamos lá buscar fulano, ciclano. De repente o Milan quer o André, mas o Danilo arrebenta na Copa e eu prefiro o Danilo. Eu prefiro o Danilo. É isso daí, é isso que eu tô falando. Então, a prioridade tá com os jogadores dentro da Copa do Mundo. Terminou a Copa do Mundo, vamos ver o mercado como vai estar aí. É lógico que o André, ele tem mercado. O Bidon tem mercado. O Hugo tem mercado. Agora, você precisa também tirar os jogadores que não vai afetar muito o esquema tático do treinador. Porque, você tem Libertadores, você tem Campeonato Brasileiro, você tem várias competições aí. O Diniz não é bobo. Não dá pra não perder esses jogadores aí e depois passar vergonha. O próprio Diniz já falou que o maior reforço pra ele seria não sair ninguém, né? O Abel falou isso no Palmeiras também. O ideal para o Corinthians, na verdade, era manter esse elenco e arranjar um patrocinador para o clube. Um patrocinador para o clube que desse um aporte aí de uns 25 milhões de euros.
Que beleza. É isso que o Corinthians tem que ir atrás. Bom, e você sabe que o Gazeta Bazar, você fez um balanço do técnico Fernando Diniz no Corinthians? Exatamente, Michele, para vocês debaterem aí, para o torcedor também ter uma noção do que foi o trabalho do Fernando Diniz desde que ele assumiu o comando do Timão no lugar de Dorival Júnior. Muita gente ali falava, olha, será que o Fernando Diniz chega na Copa do Mundo? Bom, gente, ele pegou o Corinthians na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, deixou o Corinthians agora para o Mundial, para essa pausa no Mundial, em 10º lugar na tabela de classificação. E neste período de Campeonato Brasileiro, só com o Fernando Diniz, o Corinthians tem a 6ª melhor campanha do torneio inteiro, do campeonato inteiro. O Corinthians, nesse período de Fernando Diniz, seria o 6º colocado. Fez 14 pontos nesse período, só 2 pontos a menos que o líder Palmeiras, que fez 16. E 17, o Flamengo foi quem fez mais. Então o Corinthians ali com 14 pontos nesse período de Fernando Diniz é uma campanha razoável, além de ter classificado o time em primeiro lugar do seu grupo na Libertadores e classificado o time também às oitavas de final da Copa do Brasil. Então tá aí, alguns números dessa era Fernando Diniz aí, desde que ele chegou, o período é curto, mas ele chegou, o time estava lá embaixo, teve a pausa para a Copa do Mundo, muita gente achava que não ia dar certo e tá aí, Fernando Diniz. Nos mata-matas, o time tá indo, tá classificando e no Brasileirão, essa curiosidade, 14 pontos, 6ª campanha no geral, só 2 pontinhos a menos nesse período do que o líder Palmeiras. Surpresos com o Fernando Diniz no Timão? Não, porque a gente tem visto que o Fernando Diniz tem feito um trabalho bastante consistente no Corinthians, né? Mas é sempre bom relembrar, né, os números e mostrar para as pessoas ali na prática. Vocês não acham, Alex Michele, e Paulo? Eu particularmente estou muito surpreso. Você tá? Eu muito surpreso, até porque eu sempre falei aqui, no último jogo do Dorival, quando eu vi o que os jogadores fizeram dentro de campo, eu falei, com o Diniz, esses caras não vão jogar. Ah, sim. Porque não acertavam um passe. Nesse sentido. A coisa de 10, 20 metros, os caras erravam um passe. É que ele mudou a cabeça dos caras. Aí que tá. Mudou aí o que chip, tá, né? Aí que tá. Então, quando você faz uma analogia, você fala assim, pô, esses caras não conseguem dar um passe. Com o Diniz, que gosta de trabalhar a bola, de aproximação, vai ser difícil. E muito pelo contrário. Muito pelo contrário, o que nós estamos vendo hoje é isso aqui, né, pô? Vai Corinthians. Vai Corinthians, né? Viver de vitória. Então a gente tá vendo isso aqui. Então eu fico muito feliz pelo trabalho dele, mais do que isso, com o que os jogadores estão fazendo. Estão aceitando o trabalho do Diniz, estão entendendo o que o Diniz está querendo passar. Então isso é muito bom. Bom, é isso, Alex? É isso. E eu particularmente gosto do Fernando Diniz. Sempre gostei. Tem umas pessoas que a gente gosta de graça, né? A figura do Fernando Diniz me agrada. Até o jeito que ele xinga os caras lá, eu acho engraçado. Mas ele tá muito mais moderado. Ele tá O muito jeito que mais ele xinga os moderado. caras lá. Mas eu gosto do Fernando Diniz, o trabalho dele, eu gosto dele. Sou fã do Fernando Diniz. Raiz. Eu confesso pra você que o Diniz tá me surpreendendo também, mano. Eu, como todo mundo sabe, eu fui um crítico ferrenho da vinda do Diniz, mano. Falei, não, é pior do que o Dorival, é igual o Dorival. O Diniz não, traz qualquer um, menos o Diniz e menos o Tite. E eu caí do cavalo. O Diniz está fazendo um bom trabalho. Até esse momento, não implantou aquele tic-tac lá, aquele dinizismo. E espero que ele não faça isso. E acredito que ele não vai acontecer porque a Fiel não permite. E dito isso, mano, o cara tá fazendo um bom trabalho, pô. Corinthians se classificou antecipadamente na Libertadores. Quando foi jogar contra o Platense lá, nem tirou até o pé. Brasileirão, estamos já na parte de cima. Tem uns jogos teoricamente fáceis ainda, dá pra pontuar. Então eu acredito, mano. Não tô nem falando da Copa do Brasil, que o Corinthians está classificado. Então eu acredito que o Corinthians vai ganhar título importante esse ano com o Diniz, mano. Eu acredito nisso. Quer dizer, vai depender de como seja a janela agora no meio do ano. Vai depender disso. A janela vai abrir. O Corinthians está no transfer ban, indo pro segundo. Tem até o dia 12 para pagar o Talheres, se não é o segundo transfer ban. Não pode contratar e vai perder jogadores. Então tudo no Corinthians, a vida do Corinthians vai ser definida agora nessa janela. Não adianta. Tem gente pedindo para segurar o André, o Breno Bidon, não vai ter como. O Yuri Alberto a gente sabe que não vai segurar. Eu até quero que venda logo o Yuri Alberto. Sinceramente, mano, eu quero. Então,
Vamos ver o que acontece com o Corinthians. Fiel, agora é com você. Use o espaço de comentário, dê a sua opinião. Fortalece com like, Fiel. Tamo juntos.